vamos estar apresentando uma videoaula sobre bandeirismo, interiorização, movimento nativista, Pombal e Renascimento. Olá, meu nome é Caroline e eu vou estar falando sobre os bandeirantes. Os bandeirantes eram os sertanistas da época do Brasil colônia. A partir do século XVII, eles exploravam os sertões do país, à procura de riquezas, principalmente a prata, que poderia ser encontrada em abundância em toda a América espanhola. Índios para escravizar e extermínio de quilombos. A importância dos bandeirantes. Os bandeirantes saíam de São Vicente e São Paulo e adentravam o interior do país, indo por entradas e estradas perigosas, florestas e seguindo o caminho dos rios. O Tietê foi um dos mais usados naquela época, sendo uma das principais vias para chegar ao interior de São Paulo. Essas explorações que eles faziam frequentemente ficaram conhecidas como bandeiras ou entradas. Tratava-se das expedições que eram organizadas pelo próprio governo, as oficiais. E bandeiras, ao contrário da anterior, essas expedições eram organizadas e financiadas por particulares, como os senhores de engenho, comerciantes, proprietários de minas, entre outros. O objetivo principal dessas expedições era procurar por minérios preciosos e capturar indígenas. Entretanto, esses homens ganharam notoriedade na história por conquistarem uma grande parte do Brasil. Alguns deles chegaram ainda mais longe, fora do território nacional, em países como Uruguai e Bolívia. A partir do século XVIII, os portugueses passaram a se interessar apenas pela busca de pedras preciosas e ouro, deixando as demais atividades em segundo plano. Foi aí que os bandeirantes Manuel Borda Gato e Fernão Dias País desbravaram o estado de Minas Gerais, em busca por essas riquezas. Pouco tempo depois, outros bandeirantes ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas e encontraram ainda mais ouro. Muitos homens aventuravam-se a seguir os bandeirantes em suas buscas, permanecendo nos estados do Mato Grosso e Goiás. E daí foram sendo formadas as primeiras cidades daquela região. Alguns dos bandeirantes que ganharam destaque nessa ocasião foi Bartolomeu Bueno de Veiga, Antônio Pedroso, Nicolau Barreto, Francisco Bueno, Antônio Raposo Tavares e Jerônimo Leitão. Concluindo sobre sua história. Diante dos fatos, podemos concluir que os bandeirantes foram muito mais do que simples exploradores e caçadores de riquezas. Eles foram um dos principais responsáveis pela expansão de todo o território brasileiro, ultrapassando as barreiras do Tratado de Tordesilhas. Entretanto, eles também contribuíram com o regime de escravidão que era mantido na época do Brasil colônia, agindo com violência contra escravos foragidos e capturando indígenas para trabalharem nesse regime de escravidão. Aqui no Brasil, todo dia 14 de novembro é comemorado o Dia dos Bandeirantes. Meu nome é Elias e eu vou estar falando sobre o processo de interiorização brasileira. A interiorização brasileira surgiu no século XVIII. Foi um movimento para explorar o território brasileiro em busca de recursos, através das entradas, que foram ordenadas por Portugal, pois Portugal estava passando por uma crise em seus negócios devido a problemas políticos, causando um declínio no comércio de açúcar. Em meados do século XVII já havia algumas explorações para adentrar o Brasil em busca de minas de ouro, prata e pedras preciosas. Porém, esse processo só veio à tona realmente quando Portugal começou a entrar nessa crise. Os bandeirantes eram quem faziam essas entradas no território brasileiro. Os bandeirantes estavam estabelecidos na capitania de São Vicente, apesar de fazerem essas entradas por São Paulo. Agora estarei falando sobre o movimento nativista. O movimento nativista foi uma série de rebeliões causadas no final do século XVIII, devido a contradições entre a metrópole, que era Portugal, e a colônia, que era Brasil. Essa contradição foi devido ao pacto que eles tinham, que favorecia a metrópole. Também é importante ressaltar que esses movimentos isolados não estavam diretamente ligados à emancipação do território brasileiro.
Agora estarei listando os maiores movimentos nativistas. A aclamação do Amador Bueno ocorreu em 1641 e foi um movimento a partir dos colonos com o descontentamento com Portugal. Também houve a Revolta de Beckman, foi um movimento em Maranhão causado devido a conflitos econômicos, sendo eles a queda da exportação do açúcar, alto preço em escravos. A Guerra dos Emboados ocorreu entre 1708 e 1709. Foi uma guerra entre os bandeirantes vicentinos e os portugueses pelos recursos naturais de Minas Gerais. Guerra dos Mascates ocorreu entre 1710 e 1711. Foi uma guerra travada entre os donos de engenho de Olinda e comerciantes da região de Recife, os Mascates. A Canela está falando sobre o período conhecido como Pombal. Foi um período que aconteceu durante o reinado do rei de Portugal, Dom José I. Portugal passava por grandes dificuldades econômicas e políticas. E para acabar ainda houve um grande terremoto na cidade de Lisboa. Aí, durante toda essa catástrofe, apareceu o Marquês de Pombal, que disse ao rei que iria resolver a cidade de Lisboa, resolver o problema que foi causado pelo terremoto. Aí com isso o rei o nomeou ministro português de Portugal. Aí usando disso ele conseguiu recuperar Lisboa e ele tem iniciativas para reestruturar Portugal, assim querendo que Portugal se tornasse novamente uma grande economia europeia da época. Ele pegou e aumentou os impostos na principal colônia portuguesa, que era o Brasil. Ele aumentou os impostos brasileiros, ele aumentou a exportação de minérios do Brasil para Portugal, e ele também acabou com as capitanias hereditárias, ele diminuiu o poder dos jesuítas, que eram os padres da época. Ele tomou posses da Igreja Católica para Portugal, ele acabou com as escolas que tinham poder da igreja, que a igreja comandava as escolas. Ele acabou com isso e criou escolas sem o poder da igreja, que foi conhecido como escolas leigas régias. Esse tipo de governo que o Marquês de Pombal defendia, que era o de Portugal, é um sistema muito autoritário, que deixava as pessoas insatisfeitas, os brasileiros. E para suavizar os impactos, ele usava meios culturais e religiosos para suavizar aquele tipo de governo que ele expressava. E o rei ficou muito feliz com as coisas que o Marquês de Pombal fazia, pois aí Portugal estava se desenvolvendo bastante, tinha se recuperado politicamente e economicamente. E a sua política era abalada por causa da Inglaterra. E o Marquês de Pombal até refez tratados com a Inglaterra que auxiliaram mais ainda Portugal. Infelizmente, depois de um certo tempo, o rei Dom José I morreu e a sua filha, Dona Maria I, assumiu o trono. E ela pegou e demitiu Pombal e ela também voltou atrás com todas as medidas que ele fez, a não ser o imposto, porque continuaram muito alto. A Revolução Agrícola que aconteceu aqui no Brasil. Aconteceu por causa que o Marquês de Pombal tinha sido demitido, aí a rainha Dona Maria I, ela pegou e criou um alvará proibindo a criação de qualquer tipo de indústrias na colônia brasileira. E como os nossos impostos eram muito altos, o Brasil teve que achar meios alternativos para quitar as dívidas da coroa. Aí assim veio a necessidade da criação da Revolução Agrícola. E também houve coisas que motivaram a Revolução Agrícola aqui no Brasil, foram os altos impostos e a proibição das indústrias, o meio político mundial sofreu grandes mudanças, o fracasso na mineração brasileira, os produtos mais vendidos durante a Revolução Agrícola, cana, tabaco, cacau, café e algodão, que foram os principais produtos vendidos durante a Revolução Agrícola Brasileira. Agora eu falo sobre os movimentos nativistas. São considerados mais movimentos, é mais tipo uma revolta, uma coisa de rebeldes, pois eles não têm causas, não têm uma ideologia. Eles tipo, aqui o imposto está muito alto, que é os impostos portugueses para a colônia brasileira. Aqui o imposto está muito alto, eles vão lá e criticam aquele imposto ali, mas eles não criticam o contexto total, e sim apenas aquele exato momento.
eles são movimentos isolados, eles não têm uma união, tipo, aqui tem uma colônia, se junta com outra, uma vila com outra, ou faz um grupo. Isso aconteceu por causa do grande aumento dos impostos que aconteceram por causa do Marquês de Pombal.